Micrômetro. O micrômetro é um instrumento que permite medir por leitura direta dimensões lineares. Sua utilização se faz necessária em situações onde a aplicação de outro instrumento, como um paquímetro ou uma escala graduada, não apresentariam a exatidão requerida. O princípio de funcionamento de um micrômetro é bem semelhante ao de um parafuso em uma porca, onde o deslocamento em torno do eixo do parafuso produz a abertura e o fechamento das hastes de contato do instrumento. O micrômetro apresenta diferentes configurações de acordo com a sua aplicação. O micrômetro possui diferentes partes. Nesse primeiro momento, daremos atenção a duas que são necessárias para que se execute a leitura, que são a bainha, que é a escala fixa do instrumento, e o tambor, que é a escala móvel. Assim como nos demais instrumentos, a resolução é uma das principais características. Para se calcular a resolução do micrômetro, é necessário que se conheça o passo da rosca do fuso e o número de divisões do tambor. No caso de um instrumento métrico, o passo do fuso é de meio milímetro. Isso representa que, para cada volta executada na escala móvel, o instrumento percorre uma distância linear de meio milímetro. Já a quantidade de divisões na escala móvel ou no tambor para o instrumento no sistema métrico é de 50. Substituindo os valores conhecidos na equação, eu tenho que a resolução de um instrumento no sistema métrico vale 1/100º de milímetro. Isso na prática significa que para cada deslocamento executado na escala móvel, eu vou ter um deslocamento das faces de medição de 1/100º. Leitura. Para se executar a leitura de um micrômetro, é necessário que se faça 4 passos, onde o primeiro passo é a leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha, o segundo, a leitura dos meios milímetros na escala da bainha, o terceiro, a leitura dos centésimos de milímetros na escala do tambor, e o quarto passo, a soma dessas leituras. Então, vamos executar aqui um exemplo. Para esse instrumento, eu tenho a escala dos milímetros inteiros na parte superior e a escala dos meios milímetros na parte inferior. Então, no primeiro passo, eu tenho que dar atenção apenas à parte superior da escala. No caso do micrômetro, a leitura é feita observando quantos traços ou qual é o valor do último traço visível do instrumento. Porque quando fechado, o instrumento ele oculta todas essas divisões. Então, para essa situação, é visível para mim 23 divisões na parte superior. Isso significa que para o primeiro passo eu tenho 23 milímetros. Já o segundo passo consiste em observar se a divisão do meio milímetro após a última divisão do milímetro inteiro, que nesse caso foi o traço 23, ela é visível. Sendo que essa divisão para essa situação não é visível, o segundo passo tem o valor de 0. Já o terceiro passo consiste em observar qual é a coincidência da linha de referência da horizontal com a escala móvel. Para essa situação, a coincidência é esse traço aqui, ó. Esse traço tem um valor 9 centésimos. Somando os valores encontrados nos passos anteriores, eu tenho que a leitura do instrumento é de 23,9 milímetros. Vamos a mais uma situação. Nesse segundo exemplo, novamente, a escala dos milímetros inteiros está marcada na parte superior e a escala dos meios milímetros na parte inferior. Então, indo para o primeiro passo do instrumento, leitura dos milímetros inteiros. Para essa situação, é possível ver 17 traços na parte superior. Isso significa que o instrumento abriu 17 milímetros nas faces de medição.
O segundo passo consiste em observar se após o traço do milímetro inteiro, eu consigo visualizar o traço do meio milímetro. Nesse caso, é possível visualizar esse traço. Então, o valor dele é meio milímetro. No terceiro passo, é necessário que se faça a leitura da coincidência da linha de referência com a escala do tambor. Para essa situação, a coincidência vale 32. Somando os valores encontrados nos passos anteriores, eu tenho que a leitura total do instrumento é de 17,82 milímetros.